Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado aí de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha aí espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Como é habitual, a gente faz de praxe aqui no canal, agradeço a todos os inscritos, a todas as pessoas que estão a nos visitar, por estarem interagindo conosco, seja postando seu comentário ou enviando a sua crítica. A você que não é inscrito aqui no canal, eu faço o convite. Se inscreva, faça parte deste grupo de vascaínos. Ative o sininho para vocês receberem as notificações referentes ao nosso conteúdo. E na descrição deste vídeo eu irei deixar o link do grupo do WhatsApp. É só vocês clicarem que vocês serão automaticamente redirecionados para o grupo do WhatsApp. Uma bela oportunidade aí para a gente poder interagir e tratar de assuntos referentes ao Vasco da Gama. Bem, meus amigos, hoje dia 24 de agosto de 2019, hoje o assunto é Campeonato Brasileiro, o assunto será a partida que o Vasco vai fazer amanhã contra o São Paulo, partida de suma importância para as pretensões do Vasco aí no Campeonato Brasileiro. Mais de 18 mil ingressos vendidos, casa cheia neste retorno do Vasco a São Januário. A gente precisa somar esses 3 pontos para a gente poder sair desta zona do desconforto. E vai ser mais do que um jogo, vai ser uma verdadeira decisão esse jogo contra o São Paulo. E falo isso sem exagero. O técnico Vanderlei Luxemburgo já deixou claro que o foco do Vasco é somar os pontos para poder sair da zona do desconforto. O Vasco precisa somar rapidamente 44 pontos. Até o momento o Vasco tem 17 pontos em 15 rodadas, ou seja, são 4 vitórias, 5 empates e 6 derrotas por enquanto no Campeonato Brasileiro. O ideal seria que a gente acabasse esse primeiro turno com pelo menos 22 pontos, para alcançar a metade desses 44 pontos. Ou seja, hoje faltaria 5 pontos para o Vasco chegar a esta meta. Faltam 4 rodadas ainda, 4 rodadas onde o Vasco terá muitas dificuldades para poder encontrar. São jogos muito difíceis, a começar por esse da 16ª rodada, contra o São Paulo. Depois de São Paulo, o Vasco pega o Cruzeiro fora. O Vasco enfrenta o Bahia aqui no Rio de Janeiro. E o Vasco finaliza o primeiro turno jogando em Santa Catarina, na cidade de Chapecó, contra a Chapecoense. Então são jogos muito difíceis. Repito, o ideal seria que nessas 4 rodadas o Vasco somasse pelo menos 5 pontos. O Vasco, que tem muita dificuldade para poder jogar fora do Rio de Janeiro. Até o momento o Vasco só conseguiu uma vitória contra a equipe do Goiás. Visivelmente o Vasco foi prejudicado em algumas partidas aí devido a erros de arbitragens. O fato do Vasco ter vendido 3 mandos de campo, ter perdido pontos aí para o Corinthians, que foi um empate para o CSA e a derrota para o Flamengo, pesa muito na colocação do Vasco hoje no Campeonato Brasileiro. Essa partida contra o São Paulo me preocupa muito o fato do técnico Vanderlei Luxemburgo escalar 4 volantes. Eu estou curioso para poder saber
como que essa bola vai chegar ao ataque. Raul, Richard, Andrei e Marcos Júnior são jogadores de contenção. A gente sabe que para essa partida o Andrei deve ter mais liberdade com o Marcos Júnior para poder chegar à frente, porque são dois jogadores que têm bom chute aí de média, longa distância. O Vasco pode aproveitar isso aí. O São Paulo tem uma defesa que é muito sólida. O São Paulo tem a segunda melhor defesa do campeonato. Até o momento, em 15 rodadas, o São Paulo só tomou 9 gols. Apenas a defesa do Corinthians tem menos gols tomados do que a do São Paulo. A do São Paulo tem 9, a do Corinthians tem 8. Então, eu fico preocupado. A gente sem homens para poder armar as jogadas no meio-campo. Esse sistema montado pelo técnico Cuca, muito sólido. O São Paulo ele vem embalado aí porque venceu o Santos. É uma equipe que investiu muito aí em contratações. Trouxe o Daniel Alves, Juan Fran. Verdade que o São Paulo vai ter alguns desfalques para essa partida. O Pato não joga, o Toró não vai jogar, o Hernani não vai jogar, assim como o lateral esquerdo Reinaldo. São 4 desfalques aí de peso para o São Paulo. Entretanto, o São Paulo tem um elenco muito enxuto, homogêneo, que esses jogadores não farão falta. Os jogadores que forem entrar no lugar desses atletas vão dar recado e o Vasco vai ter uma tarefa muito difícil, repito aqui, não apenas pelo fato do São Paulo ter a segunda defesa menos vazada do campeonato, mas também pelo fato do São Paulo só ter perdido uma partida neste campeonato brasileiro. São Paulo até o momento tem 8 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota. Então é um jogo que vai ser difícil para o Vasco. A torcida do Vasco deve comparecer para poder fazer a diferença, para empurrar o time, para fazer que esse jogo tenha caráter igualitário, porque vai ser um verdadeiro desafio para o Vasco. Fica a grande pergunta: o Vasco vem de uma derrota para o Flamengo. Será se isso vai atingir a equipe? Será se isso deixou sequelas? Bem verdade que foi um jogo muito atípico. O Vasco teve a oportunidade de ter saído com mais de um gol. Teve a oportunidade até de ter aberto a partida no primeiro tempo. Fez um jogo de igual para igual. Mas fica a expectativa aí para saber se esses 4-1 vai refletir de forma pejorativa ao elenco. Dito isto, meus amigos, há a necessidade desesperadora do Vasco contratar. Eu tomei uma postura muito defensiva em falar nomes aqui no canal. Vou falar apenas quando esses nomes chegar, mas a gente precisa efetivamente de reforços. E não é apenas no ataque, o centroavante, o 9. A gente precisa de um meia de criação para ligar ali o meio-campo ao ataque. Os jogadores que o Vasco contratou para esta posição não surtiram efeito. Bruno César, Marquinho, Valdívia, são jogadores que ainda não engrenaram. São jogadores que não fizeram uma pré-temporada e que ainda estão readquirindo forma física. Embora, bom lembrar, a gente já esteja em agosto. Mas jogadores que passaram aí por contusões gravíssimas.
Então, meus amigos, a gente precisa também de um lateral direito, e isso é urgente, porque a gente voltou com o Iago Pikachu para a lateral direita. O Iago Pikachu faz falta ali naquela chegada no ataque. Vamos lembrar aqui que o Pikachu, ele estava fazendo uma boa dobradinha com o Rossi, tendo liberdade para poder chegar lá, ainda como lateral, mas comparecendo no ataque. Acho particularmente um desperdício o Pikachu na lateral direita. Acho que é um jogador de muita qualidade, que tem muita inspiração, que pode chegar no ataque para poder chutar, finalizar, agrega bastante ofensivamente para o Vasco. E os reservas do Pikachu também foram contratações ruins. Tanto o Cáceres, que teve várias oportunidades aí, foi o pior jogador, me arrisco a dizer, na partida contra o Flamengo, como também o Vink, que embora não tenha tido oportunidades, já não está mais nos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo. Então, no mínimo, na minha concepção, o Vasco precisaria trazer 3 reforços aí, para a lateral direita, um meia de criação e o 9. Para esta partida, a gente fica preocupado sempre com a arbitragem. O árbitro da partida entre Vasco e São Paulo será o Daronco. E o árbitro de vídeo será o Jean-Pierre Gonçalves, o Van Diesel. Então, todo cuidado é pouco também com relação à arbitragem. O Vasco, que tem sido prejudicado sistematicamente pela arbitragem no Campeonato Brasileiro, ainda com o advento do VAR, o Vasco perdeu alguns pontos aí por causa da incompetência da arbitragem. Então, meus amigos, a gente vai ficar aqui na torcida para que o Vasco possa fazer um bom jogo contra o São Paulo. A gente vai acompanhar o dia do São Paulo para a gente poder trazer mais notícias no vídeo de noite. E vamos acompanhar aí o treinamento do Vasco. O Vasco vai treinar para a gente poder ter certeza que o Vasco vai com 4 volantes para essa partida aí contra o São Paulo. Então, meus amigos, essas eram as notícias que eu gostaria de trazer para vocês. Foco total, o assunto é Campeonato Brasileiro agora. E estamos juntos aí. De noite tem mais vídeo. Vasco neles. Valeu!